Boa noite a todos. O mais difícil é ser o último, né? A pressão para ser rápida, eu vou tentar ser. Então, eu queria agradecer a Eurico pelo convite. E ele me deu um desafio. Deixa eu ver aqui como é que eu troco aqui. Ele tem que... Já fez. Aqui, bom. Então, quero falar rapidamente. Me deu o desafio de falar um pouco sobre inovação na cadeia logística, né, tecnologia nas operações logísticas. Então, esse é o desafio. Rapidamente, então, né, eu sou da Ilog Inteligência Logística, é uma consultoria, e eu tenho alguma experiência de trabalho aí, fui head de logística na C&A há muitos anos, trabalhei em supermercado também, operador logístico. Então, trago um pouco da experiência aqui de viver no mundo empresarial e agora, né, em consultoria. Então, um pouco do que eu quero falar rapidamente aqui, vou tentar ser breve por cada um, não vai ter tempo para pergunta lá embaixo. Eu quero falar primeiramente do contexto desse novo consumidor. Por que é importante isso? Porque nós, lojistas, precisamos entender de negócio, né? E Abraham Maslow, ele fez a escala de necessidades de Maslow, as necessidades fisiológicas, de segurança, né? Ele criou isso em 1943, quando ele lançou o seu livro, mas Maslow não conheceu, né, o mercado do consumo que a gente tem hoje. Então, se a gente fosse olhar essa escala de Maslow hoje, ela estaria assim, né? A gente colocaria mais dois pontos ali, né? Wi-Fi e bateria. A gente não pode mais viver sem. Virou necessidade. Todo mundo, você vai, o cara está procurando uma tomada para poder ligar, para carregar o celular. Ou então ele fala, qual que é a rede Wi-Fi daqui? Então a gente está sobrevivendo nisso. Mas brincadeiras à parte, essa transformação ela está mudando o consumidor. E esse consumidor, ele realmente mudou, principalmente depois da pandemia, como foi falado aqui. Uma coisa que é muito importante aqui é a velocidade. A velocidade, ela tem cada vez mais, a gente está vendo o mercado muito mais veloz. E a gente tem que olhar para isso, olhar para esse momento e falar, opa, eu preciso me adequar, eu preciso me transformar, né? E agora, cada vez mais, com o e-commerce, os modelos de compras que a gente viu aqui, de venda, né? E um ponto interessante aqui, na NRF de 2022, a maior feira de varejo, né, o maior encontro de varejo do mundo em Nova York, alguns pontos, né, algumas lições, e eu quero trazer aqui embaixo a revolução da cadeia de suprimentos. Então, como é importante a gente entender o que está acontecendo, essa transformação. Então, a gente precisa entender a transformação, porque ela está mexendo com a gente, ela está transformando, está trabalhando sobre nós, né? E aí, quando a gente vem para a logística, isso aqui são alguns dados para a gente conhecer, não quero me ater aqui, até porque o meu tempo está correndo, mas para que vocês saibam, né? Quando a logística ela é hoje, né, 13,7% sobre o PIB global do Brasil, desculpa. O Brasil tem uma ineficiência violenta em logística, a gente precisa realmente evoluir, isso é um dado importante, né? E aqui, essa mudança, e tudo que está acontecendo, né, eu quero falar sobre dois assuntos rapidamente, que é da tecnologia mesmo, né? Então, automação. Então, eu falo sobre sistemas e quero falar sobre realmente o fluxo de materiais. A gente vai falar toda essa automação, a mecanização que está acontecendo na logística, trazer um pouco aqui dessa informação. Então, essa competitividade, está acontecendo a transformação, está nos obrigando a olhar para esse mercado e, diante desses desafios, nós precisamos buscar soluções. Nós vamos olhar para o que nós estamos fazendo, repensar, reavaliar. Eu quero trazer agora sobre duas óticas, então, sobre fluxo de informações e sobre fluxo de materiais. Isso que está acontecendo. Então, a evolução da logística, até 1990 a gente tinha um supply chain linear e a partir de 2015 a gente vem com o customer centric, ou seja, o cliente no centro dos negócios. E isso acelerou com a pandemia. Então, o que aconteceu é que logística e TI, que eram áreas mais vistas como operacionais, elas passam a ser o tema central da estratégia. Está vendo isso, essa transformação?
né? Nós estamos indo para uma cadeia, né, de malha, de rede diferenciada. Essa transformação fala que a gente está saindo de produtos de grade padrão para personalização e crescimento. Cada vez mais a gente tem que personalizar. A gente falava, né, da disponibilidade, onde nós vamos chegando, do ciclo, do tempo de ciclo, da transformação e da quantidade de SKUs. Então, a gente trabalhava, precisamos colaborar internamente. Hoje a gente fala em orquestração da cadeia. A gente tem que orquestrar a cadeia inteira. Não é só mais interno, né? A gente olha para as ferramentas que eram nesse período de WMS, TMS, são importantes, e a gente vê que tem muita empresa que ainda não tem um WMS, usa na maioria das vezes um RP como WMS, algumas funções. A gente está falando agora de ecossistemas, então a gente está de RFID, IoT, a gente está falando aí de sortes, equipamentos. Então, essa transformação. Então, a adoção dessa tecnologia, né, e da colaboração da cadeia é a transformação e faz que seja muito mais competitivo. A gente tem que ser muito mais competitivo. E não é mais isso uma questão, se eu quero ou não quero. Vai estar se tornando uma questão de sobrevivência. Você sempre quer olhar. E fala, puxa vida, eu trabalho na logística, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso olhar para o negócio. Eu preciso olhar para o futuro. A gente fala muito em perenidade. E perenidade não é olhar agora, é olhar para frente. Como é que eu estruturo a minha empresa para poder estar lá na frente? Então, esse é um ponto importante. A gente fala esse consumidor no centro tem que ser mais do que um discurso, a gente tem que pensar realmente com ele no centro dos nossos negócios, né? E isso está trazendo um outro elemento, que é o que a gente chama de logística flexível. O que é isso, na verdade? Quais são os nossos desafios primeiro, né? Fluxo interno de produtos. A gente está vivendo um fluxo e cada vez mais no MDSK usa a transformação toda. A gente tem a questão dos volumes. São maiores. A gente vê o mercado e-commerce movimenta milhões de volumes. A gente tem as nossas gestão de estoques. Nós temos as questões de distribuição, né? Nós temos, como falei, a velocidade, o prazo. O cliente hoje, nós somos extremamente ansiosos. A gente quer velocidade. Eu acho muito interessante porque o e-commerce entendeu isso. Você sair da sua casa, você ia comprar um negócio, você fala, por que você quer comprar na loja? Porque eu quero trazer embaixo do braço. O cara sai com uma televisão para botar em cima de um Fusca para levar para casa, não é verdade? Eu quero levar agora. É como você não precisa ir lá. Você compra, eu te entrego no mesmo dia. No máximo no dia seguinte. Então, a questão de prazo é uma questão, a gente vai ver aqui no slide, todo mundo olha para a velocidade. E a questão da visibilidade e informação. Então, a gente observa, né, a torre de controle, que é o que a gente está falando muito hoje, é ter informação, é dar informação. A cadeia toda. Você compra, vem lá, você comprou, foi separado para você, embarcou, vai entregar amanhã para você. E a gente hoje ansioso demais, a gente quer acompanhar isso. Então, esses são os desafios, alguns dos desafios que a gente enfrenta na nossa operação. E aqui tem essas tendências que eu queria mostrar para vocês. Então, é uma pesquisa que foi feita que fala, né, que olha, quais são os seus desafios aí? Então, recrutamento, eficiência, produtividade da mão de obra são principais desafios. Estou preocupado, produtividade, a gente fala sempre produtividade em logística, né? Todo mundo está falando, eu tenho intenção de planejar para investir em automação, para ser mais competitivo, né? Então, a entrevista sempre é com esse sentido. Quando a gente vem aqui para esses 3 tópicos, apenas 60% planeja automação, a gente quer automatizar, a gente quer trazer algum tipo de sistema, ou mesmo algum tipo de automação mecanizada, né? E as áreas que a gente quer trabalhar é implantação, tecnologia, aumento, por causa do aumento do volume. Então, a gente olha para todo mundo, está querendo, mas na prática, essa pesquisa foi divulgada em 2019 e não acontece, não aconteceu. Primeiro, a gente, né, muitas vezes não vê valor. Dentro da própria empresa, a gente precisa investir em tecnologia, por quê? A própria liderança quer saber quando, como, por quê. Por que eu tenho que investir? A gente tem dificuldade de provar isso. Outra coisa, custo da mão de obra versus automação.
vale a pena mesmo? Se eu botar mais 10 pessoas, 15 pessoas, não é melhor? Por isso quando dá crise, você detrava, para, o que você faz? Até ali não podia botar uma pessoa. Põe gente, aí lota de gente, passa a crise, aí a gente, esqueceu já, não vai precisar de nada, tá certo? E você tem um problema de escassez de mão de obra, que na verdade o que acontece hoje nas empresas é que o giro está muito alto, as pessoas têm que ficar, a rotatividade é muito alta. Então, começa um projeto, daqui a pouco ele sai, para o projeto, aí entra outro, o cara retoma o projeto, aí no meio do caminho o cara sai de novo, entra outro, e aí a coisa vai andando. Você vai conversar com as pessoas, a gente tem um projeto, a gente começou, parou. Então a gente vê que essa é uma situação, né, tem que ser vista, né, na questão da perenidade. Como é que eu vou estruturar a minha operação, não depender das pessoas, mas até dos processos. E há uma logística flexível. Hoje se fala em flexibilidade. Não, eu não posso. Minha capacidade é 100 por hora, mais que isso não dá. Eu não consigo. Para quem trabalha no varejo, né, não tem isso. A gente tinha que se virar nos 30. Então, eu tenho que ter a capacidade, tem que ser elástica, ela tem que ser flexível, e a demanda varia, ela faz isso, ela não é linear, ela não é uma linha de produção logística, e a gente tem que tentar responder. E ter uma cadeia flexível, ela é importante hoje. Ela tem que fazer parte do escopo, porque é o que vai acontecer. Você não vai ter demanda, não adianta a gente se enganar. Não vai haver uma demanda linear. A não ser que você trabalhe com produção só. Se é logística, se é no varejo principalmente, é altos e baixos. Nós somos a véspera da Black Friday. Explosão de pedido. Aí, não posso atender. Desliga o site, faz qualquer coisa. Não dá. Então, assim, nós estamos olhando para essa cadeia flexível, né? Aqui alguns elementos dessa logística que a gente fala, né? Então, aqui, como é que eu olho para a minha malha logística? Eu tenho operações interconectadas, né? Como é que eu tenho contratos de parceria, né? Às vezes tem um contrato fixo lá, não, é isso aqui, mas como é que eu posso ter, às vezes, um custo maior com um pouco mais de flexibilidade? A questão da mão de obra, como é que eu posso trabalhar com combinações intermitentes, temporários e permanentes? Eu olhar para essa estruturação, como é que eu posso fazer isso? A questão do layout, né, é extremamente importante, às vezes dá pouca vazão, mas como é que eu olho para o layout, como é que eu deixo um layout para poder crescer e até mesmo diminuir a minha operação? E o que a gente chama de LAS, que é a logística da service, é como é que eu faço uma logística que é própria para cada um. É própria para o meu negócio, para a minha realidade. Então, são pontos importantes quando a gente pensa em flexibilidade. E aqui é um dado interessante, né? Esse é um índice divulgado também, que as empresas que têm uma automação, quanto elas aproveitam da automação? A gente vê que os operadores fazem um pouco melhor isso, mas o embarcador ainda perde. Tem muita empresa que colocou algum tipo de sistema, ou de mecanização, ou de automação, que aproveita mal, ou não aproveita tudo que pode. Essa é uma realidade. Não muitos têm, os que têm aproveitam mal, ou quase não aproveitam. Então, são reflexões que a gente tem que ter na cadeia logística, né? E quando eu falo em automação, quais são os desafios que eu tenho para essa automação? Né? Isso aqui é uma estrutura que a gente fala, né? Que é negócio, aplicação, conectividade e hardware, onde eu tenho que pensar numa economia compartilhada, o que a gente chama de tudo as a service, ou seja, eu tenho que fazer sob medida, não dá mais para ser a caixinha. Eu olho para a aplicação, o meu RP, o meu WMS, TMS, OMS, aí os sistemas que a gente tem para poder trabalhar em cima da aplicação. Ser conectivo, então, como é que são aí os meus dados, como é que eu trafego isso, como é que eu sou, né? Tempo de resposta, isso faz toda uma diferença. E eu vou lá embaixo para o hardware, o que eu posso ter de automação? Sorters, eu posso ter sorte de bandeja, como é que eu faço isso? Né? Os robôs que a gente está vendo aplicações. Então, como é que eu faço essa desestrutura em 4 camadas? Como é que eu olho para a minha operação
de baixo para cima, de cima para baixo, fala, puxa vida, aonde é que eu estou? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aqui é um exemplo, né, de um suíte de aplicações. Então, quando a gente olha para o que tem de equipamento e sistemas hoje, pensando ali na cadeia de armazenagem, de transportes e visibilidade logística, essas são algumas delas. Tem muita coisa que a gente pode olhar, a gente pode aplicar. Né? Mas assim, eu preciso pensar realmente nos desafios. Porque quando eu olho para tudo isso, aí eu começo a olhar. Eu tenho softwares que têm arquitetura ineficiente, sistemas que não são integrados, plataformas que não são confiáveis. Tem um Lego de fornecedor, o cara tem lá um TOTOS com SAP, com Oracle, e né, muitas vezes um conversa com o outro. A gente tem soluções internacionais que são caríssimas, são inviáveis. Né? Você tem aqui a falta de processo na operação, a gente não consegue nem fazer, às vezes, o processo da operação funcionar. A gente tem o suporte ruim, tem um vendor of sell, que é aquele cara que para vender te promete tudo. Você tem isso aqui? Não. Meu software tem isso. Ah, isso aqui eu não tenho, mas eu faço para você. E depois o cara não entrega nada. Entendeu? Isso é muito comum. A gente fala, não, mas não, essa aí não tem. Está em desenvolvimento. Mas logo vai ficar pronto. Na próxima versão, já vem o que você está pedindo. Né? E a gente trabalha com muita incerteza e falta de planejamento. Esse é um ponto importante. Quando eu olho, então, para isso, né? Como é que eu faço a avaliação em investimento em tecnologia? Primeiro, eu quero deixar claro que inovação nasce em processo. Tecnologia não faz milagre. Eu digo sempre que sistemas, né, e a automação é igual ao liquidificador. Se eu botar uma fruta boa, ela bate. Se eu botar uma fruta boa, bate igual. A diferença é o resultado. Então não adianta. Tem gente que não consegue fazer um processo certo e quer tecnologia. Ter clareza do que você quer é fundamental. Né? Uma coisa importante, vale o que está escrito. Tem que ter um negócio ali, ó, isso aqui é a nossa cartilha. É isso que a gente vai seguir. Né? Tem que ter o patrocínio da alta liderança. Isso aqui é extremamente importante, tem que haver uma mudança na cabeça das pessoas, que a gente não tinha de management, senão não adianta. A gente fez uma implantação de um WMS, nós tivemos que desligar uma parte do quadro, porque trabalhava com papel. Que não aceitavam trabalhar com coletor de RF. Isso é uma coisa extremamente importante. A gente tem que ter consistência de propósito e tem que ter aliança dos times de projeto, TI, operações, RH, quem for. Gente, ninguém faz nada sozinho. Ah, não, deixa comigo. Não, a gente precisa, né, da área comercial também. Eu sempre digo, a área comercial não é inimiga da logística. Apesar de às vezes parecer, né? Ah, não, mas esse cara pede esse negócio que é de maluco. Pô, esses caras estão loucos. Não. A gente tem que se colocar, né, empatia no lugar do outro, entender a dor deles. Trazer os caras para o jogo, entender. Porque quando a gente fica brigando, fica batendo um com o outro, nós não vamos a lugar nenhum. Então, esses são pontos importantes. Né? E aqui, como é que eu avalio o investimento? Então, isso é um ponto importante. O que está acontecendo, né? Baixa possibilidade de aumento de diversificação da linha. Ah, não posso. Logística não pode ser um limitador. Ela tem que ser uma alavancadora. Sempre. Que vale o negócio. É negócio. Não adianta. Sem venda, ninguém tem salário. Nós trabalhamos para isso. Então, às vezes tem operações com alto índice de erro, exigência de maior flexibilidade, alto índice de evolução. Aqui são pontos que eu olho para a minha operação e falo, puxa vida, eu tenho muitos problemas, eu preciso achar solução. Né? E é interessante, a gente na maioria das vezes, só se move quando tem dor. A dor é que nos move. É triste isso, mas é verdade. Ah, tá tudo bem, ninguém está reclamando, segue a vida. Aí quando aperta, opa, precisa achar uma solução para esse problema. Eu tenho que olhar como está a minha operação. E aí eu sempre digo, né? Não, a gente não tem que estudar se a operação tem que ser automatizada. A gente tem que olhar por onde começar. E aí eu falo desde um WMS, um TMS, até uma automação mais pesada. Então, eu preciso olhar para dentro e falar, onde é que está meu gargalo? Né? Você tem gente demais perdendo tempo no CD?
A empresa tem planos de crescimento de 2, 3, 5 anos, que são altos, né? Há muito esforço da equipe em inventário. Tem que fazer contagem de estoque todo dia, porque toda hora dá furo, dá erro. Né? A velocidade que o mercado me exige, eu não consigo atender. Né? E a gente tem que ter flexibilidade, porque o que eu falei, tenho para atender a demanda, eu não estou conseguindo. Então, quando eu olhar para isso, eu falo, puxa vida, não dá para ficar onde está. Eu preciso pensar em automação. Né? E a automação, né, a gente tem que estudar ela e fazer um business case. Eu sempre falo assim, ó, tem que ter business case, não dá para ir, não, vou comprar por comprar, estou precisando. Não, o business case é extremamente importante. Eu tenho que fazer, eu preciso estudar, eu tenho que orçar isso. Né? É aqui o exemplo, né, que eu sempre digo de business plan, como é que a gente faz um investimento em automação, e aí é bom, não é uma decisão solitária, tem que ter um comitê que avalia, tem que ter gente, tem que envolver as pessoas, né? Eu tenho que questionar o investimento, eu tenho que ter medição de resultado, aquilo que eu me propus, o business plan, eu cumpri, eu entreguei, não entreguei, está correndo, o cronograma está certo, estou tendo dificuldade, né? Eu tenho uma reunião de governança, né? Então, assim, a gente precisa estruturar, né? Ter um plano, tem que aprovar esse plano, tem que contratar, tem que executar, tem que medir. São mais 2 minutos. Né? Então, assim, isso é muito importante. Mas não dá para não trabalhar mais sem automação. E assim, como é que eu escolho o meu fornecedor? Quais são os critérios para. Porque senão você cai na roubada. Você investe milhões, negócio que muitas vezes não vai rodar. Porque você não fez um bom business plan. Porque você não fez uma boa avaliação. Né? E aí um pouco, né, de como eu olho para a minha situação atual, se eu não tenho nenhuma automação, se eu tenho uma automação básica, mecanizada, uma automação só de sistema, ou então uma automação avançada. Onde eu estou com a minha operação? Qual que é o meu atual momento? E para onde eu quero ir? Isso é importantíssimo quando eu penso na automação. E aí eu posso partir para uma baixa automação, média ou alta, dependendo de como eu estruturar meu plano, de como eu faço esse orçamento, o que realmente eu preciso resolver. Eu vejo a gente vê muita automação e deu furo na água porque ou ela está ociosa, está pouco aproveitada, subutilizada, ou ela tem processos automáticos junto com manuais, porque o projeto foi errado, porque não foi bem feito, porque eu não fiz etapas do processo que eu precisava ter feito. Né? E aqui só é um exemplo, né? Esse aqui é um gráfico de velocidade de alguns tipos de automação e da sua importância. Eu tenho que olhar isso. O que cai para mim? O que serve para a minha operação? E aqui alguns tipos de automação dentro das áreas de inbound, de armazenagem, de outbound. O que eu posso usar? Então, eu preciso fazer uma avaliação bem detalhada para escolher o remédio certo para o que eu tenho de problema. Isso a gente tem que ter na nossa operação. Aqui um exemplo de benefícios quando você, né? Então, você tem aumento da produtividade, tem redução de ruptura, e aí eu fiz ali um chart com o que aumenta e o que reduz dentro de uma operação quando você põe automação. E também tem que fazer parte do business plan. E aqui, para me fechar e repetir que meu tempo está esgotado, então, primeira coisa, nada pode parar a automação, tá bom? Então, a gente tem que ter muita clareza. Não dá para ficar para trás. A gente tem que escolher a ferramenta adequada para cada situação. Qual é o meu problema, que ferramentas eu tenho, ou que ferramenta eu tenho para resolver esse problema? Onde está a minha principal dor? Como é que eu faço isso? Cuidado com soluções muito técnicas, nem todas podem ser implantadas. Eu preciso fazer uma avaliação da prática, da realidade, do dia a dia. Isso que é bom envolver a operação. A operação tem muitas boas soluções lá. Agora travou ou não? Falta só um só.
Não, 2. Use soluções de tecnologia, é inevitável, não tem jeito. Não dá para ficar fora, tem que começar a pensar. Tá bom? Não dá para ficar fora. Você aí, tecnologia que não está funcionando aqui, tá? E invista em pessoas, tá certo? Pessoas são importantes, sempre serão, tá bom? Sempre serão importantes as pessoas. A gente tem que ter certo cuidado na automação, porque envolve pessoas e a gente tem que capacitar, tem que cuidar, tem que treinar. Mais um enter para mim aqui. Perguntas não vai ter, pode dar enter. Mais uma. Obrigado, gente. É só isso.